Olá, meus amores, professora Fran falando. Hoje a gente vai aí conversar sobre movimento uniforme. Na verdade, já teve uma aula sobre isso, eu só estou reforçando. E aí a gente vai trabalhar com a famosa fórmula do sorvete, que é essa que tá bem aqui para vocês, ó. Primeiro, deixa eu reforçar o que é o movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele que ocorre sempre com a velocidade constante. Não tem aceleração nesse movimento uniforme, então a velocidade é constante. Vamos pensar assim, ó. Essa fórmula que é conhecida como a fórmula do sorvete, ela leva em consideração posição final, posição inicial, velocidade e o tempo, tá? Então, olha só, vamos ver quem é quem nessa fórmula aqui, vou escrever para vocês, ó. Quem é esse S? Posição final, sempre em metros, quando a gente se tratar aí do Sistema Internacional de Medidas. Quem que é o S0? Esse zerinho aí, ó, é para indicar posição inicial. Coloquem isso aí no caderno de vocês, no caderno de física, tá? A posição inicial também vai ser sempre dada em metros. Quem é o V? Esse a gente já sabe, é a velocidade média. E o T é o tempo. No sistema internacional, o tempo é dado em segundos, por isso S. Então, aí está o significado dessa fórmula que a gente conhece aí, chamada vulgarmente aí como fórmula do sorvete, e ela descreve o movimento uniforme dos corpos, quando tem aí, ó, velocidade constante, são corpos que não desenvolvem aceleração, ok? Vamos fazer um exemplo a respeito disso. Então, ó, pensa assim, ó. Um corpo desenvolve um movimento segundo a função. Olha ali a função. Ela é muito parecida com a formulinha aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma função que descreve o movimento de um corpo. Então, o que eu vou sempre, toda vez que eu tiver isso aqui, ó, uma função horária de um movimento, eu vou lembrar da fórmula do sorvete. Vou vir aqui bem pertinho e vou colocar ela assim, ó. Olha só como ficou parecido. Então, o que a gente tem? O 200 está ocupando exatamente a posição inicial. E quem é o 5, na verdade, aqui, ó, o menos 5? Ele está ocupando o espacinho destinado à velocidade. Então, a gente já tem algumas respostas só de olhar para a equação. A gente já tem algumas coisas ali dadas que é muito fácil de interpretar. Aí você vai falar assim, ô Pro, mas olha só, aqui na fórmula é mais, aqui no exercício tá menos. O que isso significa? O mais é um padrão, é um movimento quando tem o mais. Quando eu digo que o movimento é do tipo progressivo. E aí, se no meu exercício deu menos, quer dizer que é um movimento retrógrado. O carro está andando para o outro lado? Sim, ele está andando para trás da origem. E isso pode acontecer tranquilamente. Então, ó, negativo, retrógrado. Ok? Mas sempre lembre-se do padrão. Quem é o padrão? A fórmula do sorvete, tá? S igual a S0 mais VT. Volta para o nosso exercício. Um corpo desenvolve um movimento segundo a função. Deu a função, S igual a 200 menos 5T. O que deu ali, então? Eu vim com a equação do sorvete e coloquei bem perto. Assim eu já consigo interpretar essa equação de um jeito muito simples. Olha ali a questão A. Qual é a posição inicial? O que eu vou fazer? Vou olhar ali, ó. Posição inicial é igual 200 metros. Como eu sei que é metros, eu adotei o Sistema Internacional de Medidas. Se ele falasse para você que é quilômetros por hora, a sua respostinha aqui seria quilômetros. Então, o que eu fiz? Fiz cálculo? Não. Só fui lá e dei uma olhadinha na equação. 200 corresponde à posição inicial. Tá resolvida a questão A. Vamos ver a questão B? Qual é a velocidade média? Volta lá. Dá uma olhada. Quem é a velocidade média? 5 metros
por segundo. Não precisei fazer cálculo, só precisei interpretar a equação, ok? E ainda tem lá, ó, qual é o tipo do movimento? A gente já viu isso. Como está tratando de um sinalzinho negativo, nós sabemos que o tipo de movimento é retrógrado. Ok? Tem mais perguntas sobre isso. Vamos lá para o resto, olha lá. Qual será a posição após 10 segundos? Bom, aqui eu vou ter que fazer cálculo. Por onde eu começo? Começo pela equação da função horária que foi dada. 200 menos 5t. O que ele quer saber? Ele quer saber após 10 segundos. Segundos é tempo. Vem aqui onde aparece o t e substitui o 10. 200 menos 5 vezes o 10. Posição é 200 menos 5 vezes 10 é 50. Posição igual a 150 metros. Terminamos. Viu só? Só peguei a equação que o exercício me deu, no lugar do tempo, substituí por 10 segundos. Acabou. Ok? Vamos para a última pergunta desse exercício. Qual é o instante em que o corpo passa pela origem das posições? Isso aqui é muito comum na física. Quem é a origem das posições? A origem das posições é o ponto zero, é o ponto de partida, ok? O que eu faço então? Pego a equação de novo, aquela equação que o exercício me deu lá no enunciado. Onde aparece o S, o que nós vamos colocar agora? O zero. E o que nós estamos procurando? Instante, então nós estamos procurando o tempo. Vai lá, coloca o zero onde aparece o S, repete o 200, repete o 5 e agora deixa o T aqui, que é o que nós queremos encontrar. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter essa equação só para ficar fácil. E equação de primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Deixa o que é letra aqui. Passa o que é número para o outro lado. Desconsiderei esse zero porque não vale nada. E esse 200 era positivo, veio para cá negativo. Mantenho o tempo aqui sozinho, menos 200 dividido por... Ó, tá vendo que é menos 5? Eu vou passar assim, menos com menos. Menos com menos gera o quê? Mais. Então, esse tempo vai ser positivo. E 200 dividido por 50? Quanto que vai dar? 40 segundos. Terminamos o exercício, ok? Então, pessoal, todos os exercícios que tiver envolvendo a equação horária da posição é a famosa formulinha do sorvete, tá? Ela é chamada, então, de equação horária da posição ou função horária da posição, conhecida como fórmula do sorvete aí no mundo aqui da física. E como que eu vou aplicar? Primeira coisa, é importante saber interpretar. Surgiu uma equação? Vai lá e coloca do sorvete pertinho. Assim você já vai saber quem está ocupando qual posição. No nosso exemplo aqui, ó, o 200 está ocupando a posição inicial. O menos 5 está ocupando a posição da velocidade. E aí a gente vai interpretando e respondendo as perguntas. Qual é a posição inicial? Só olhei lá, 200, não calculei nada, só respondi a pergunta. Qual é a velocidade média? Olhei lá, é 5, respondi a pergunta. Pro, e se eu colocar menos 5, tá errado? Não, não tá errado, só tá querendo dizer o quê? O que responde é na C, ó, que o movimento é retrógrado, ok? Então, e quando que eu tenho que fazer conta? Assim, ó, quando ele te deu um determinado tempo e quer que você calcule a posição, usa a equação que o exercício te deu e desenvolve todos os cálculos. E quando ele te dá uma posição e quer que você determine o tempo? Mesma coisa,
usa a equação que o exercício te deu, desenvolve os cálculos e encontra o tempo, ok? Mãos à obra que temos aí uma listinha de atividades para fazer. Bons estudos!